embora o nobre pastor Roberto não esteja, eu deixo aqui o meu agradecimento, que é o pastor desta casa, desta cidade, meu agradecimento ao pastor Roberto, que muito também os irmãos têm falado sobre a pessoa dele e o trabalho que tem realizado nessa cidade. Que Deus continue usando o ungido do Senhor. Capítulo 1, nós leremos dos versículos 19 em diante. Veja se alguém sem o texto, convide essa pessoa para ler com você. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Meus irmãos, antes de entrarmos no que o Senhor Deus tem para falar conosco, quero lhes apresentar duas mensagens que o Senhor nos permitiu capturar: áudio, imagem, vídeo, com o propósito de edificação do corpo de Cristo, como também para a manutenção do nosso ministério. Primeiro eu falo sobre a graça, como a base da ortodoxia e da praxis cristã. Aqui o Senhor nos deu uma revelação muito profunda, e nós fazemos aqui uma devassa das Escrituras acerca da graça, e provamos que sem o conteúdo da graça não há um comportamento cristão à altura do que Deus espera do cristão. A graça é ela quem encharca, a graça é ela quem guia, quem conduz, ela é a tutora do comportamento humano. Então nós defendemos que a graça revela o comportamento que nós precisamos ter como igreja. Aqui nós vamos falar sobre o conceito paulino de graça, sobre o conceito dos pais da igreja, por exemplo, o conceito de Santo Agostinho. Vamos falar também sobre o conceito de Lutero, Calvino,
e fazer aqui algumas defesas, algumas apologias. No outro DVD nós falamos sobre como guardar o coração na pós-modernidade. Aqui baseado em Provérbios 4:23, quando Salomão diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui nós vamos falar sobre os perigos que estão despontando na chamada pós-modernidade, que segundo os historiadores vai surgir, ou vão identificar a partir de 1961. E esta pós-modernidade traz consigo males que têm tentado destruir a igreja de Cristo, têm tentado destruir os lares, as famílias, os casamentos. Então nós defendemos o caminho bíblico para se guardar o coração diante desses males. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma perícope do texto sagrado, de maneira que talvez ao ler o texto alguns dissessem na mente: esse texto lido é mais para domingo, mensagem evangelística. Mas eu quero aqui com vocês fazer uma pesquisa, uma análise nesse texto, para nós entendermos que quando Deus chama alguém, para aceitá-lo como Salvador e Senhor, Ele o chama para testemunhar, Ele o chama para anunciar, Ele o chama para apregoar. De maneira que para fazer isso, nós precisamos entender que anunciar o Evangelho também é fazer apologia, também é defender o Evangelho. Há muitos que dizem que nós não devemos discutir ou pensar o texto sagrado. Nós vamos entender aqui, amados irmãos, que nós também devemos nos preparar para fazer apologia, para fazer defesa daquilo que nós acreditamos e daquilo que tem movido a nossa vida e a nossa história. Quando nós olhamos o capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos perceber que o Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Os 3 evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos, nós assim o chamamos por conta da similitude da mensagem, por conta da proximidade que existe no conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas. João tem uma proposta diferente dos demais evangelistas. João tem uma proposta de defender doutrinariamente a pessoa de Jesus, apontando a humanidade e a divindade de Jesus. João tem o propósito e o objetivo de complementar aquilo que os demais evangelistas não disseram, haja vista que, de acordo com os estudiosos, João provavelmente vai escrever esse evangelho já no final do século, no final da sua carreira, depois do ano 60, 70, já contando com a destruição de Jerusalém com Tito. De maneira que João já tem em vista os evangelhos que já estavam em circulação. De maneira que o propósito de João não é falar as mesmas coisas que os demais evangelistas já disseram. Não! João, quando escreve o evangelho, algumas coisas estão acontecendo nos dias de João. Primeiro, ele precisa dar uma resposta aos judeus dos seus dias. Segundo, ele precisa dar uma resposta aos gregos dos seus dias. Terceiro, ele precisa dar uma resposta a uma igreja que estava sendo perseguida, a uma igreja que estava sendo fatigada, que estava sendo atacada. João precisava responder, por exemplo, aos judeus, porque para os judeus Jesus não fora mais do que o filho de Maria, o filho de José. Para os judeus Jesus não fora mais do que aquele que veio de Nazaré, uma cidadezinha esquecida na carta geográfica do Oriente. Para os judeus Jesus poderia talvez, no máximo, ser um rabi reconhecido por eles, de maneira que a palavra dele transmitia essa autoridade. Entretanto, quando os judeus olhavam para Jesus e olhavam para ele, dizia: você não é filho de Maria,
você está dizendo que você é alguma coisa, que você é Deus, que você é Messias, que você é Salvador, que o Espírito de Deus, como por exemplo Lucas capítulo 4, que o Espírito de Deus está sobre você, cumprindo a profecia de Isaías 61. Não, você é filho de Maria, você é filho de José. De maneira, amados irmãos, quando nós olhamos para essa ideia dos judeus acerca de Jesus, nós vamos perceber que a vinda de Jesus, ela foi paradoxal. Jesus Cristo não veio nos palácios, Jesus Cristo não veio vestido de linho, Jesus Cristo não veio de uma família enriquecida, endinheirada, poderosa. Não, Jesus Cristo vem na orditura da vida. Jesus Cristo vem para cumprir as profecias do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento vai dizer que ele seria homem de dores, homem experimentado, e que não tinha uma afeição para que se admirasse a sua beleza. Eles não entenderam isso, e João precisava dar uma resposta. João precisava provar para eles que Jesus não era só o filho de Maria adotado por José, que Jesus não era só alguém treinado na urdidura de uma carpintaria. João tinha que provar para os judeus que Jesus não era apenas um homem terreno. João, escrevendo o Evangelho, ele vai elencar apenas 8 milagres diferentes dos demais evangelistas. João vai cobrir apenas 20 dias do ministério de Jesus, apenas 8 milagres. Porém, todos os milagres que João elenca aponta para Jesus como aquele que é o Filho de Deus. Todos os milagres que Jesus operou na narrativa joanina diz que Jesus não é apenas homem, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado, manifestado à humanidade. João está fazendo uma defesa. João conhece não só de ler, não só de estudar. João conhece porque foi uma testemunha ocular. João não fala só da inspiração, do sentimento, do estilo linguístico, não. João fala daquilo que viu, daquilo que presenciou, daquilo que experimentou, daquilo que aconteceu na sua vida e na sua história. Eu já vou abrir aqui e dizer para vocês, para os senhores e senhoras, nós fomos chamados para testemunhar. E nós não testemunhamos só daquilo que os livros dizem, nós não testemunhamos só daquilo que nós ouvimos quando um bom orador está pregando. Nós testemunhamos daquilo que Jesus Cristo fez e faz por intermédio do Espírito Santo de Deus. Você testemunha daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus tem a fazer ainda na sua vida. Você pode dar testemunho, porque o que acontece com você não é só do lado de fora, o que acontece com você é também do lado de dentro. Portanto, já antecipo e digo que aquele ou aquela que não tem prazer de testemunhar acerca de Jesus é porque talvez o que aconteceu com ele foi só do lado de fora. Mas se houver alguém aqui dessa forma, nessa noite, o que o meu Jesus vai fazer é pelo lado de dentro. Porque do lado de fora os espíritas fazem, do lado de fora os políticos fazem, do lado de fora qualquer homem natural pode fazer, mas do lado de dentro só Jesus pode fazer. Do lado de dentro só aquele que é Deus pode fazer. Aleluia. Jesus está até falando comigo aqui. Tem dentro da igreja aquele caso daquelas pessoas que Jesus começou até a fazer pelo lado de dentro, só que ela permite outras coisas entrarem no caminho, e a obra de Jesus foi barrada, como o templo de Ageu, aquela obra da casa do Senhor que estava sendo barrada e parada. Estava 18 anos parada, aquela obra de Ageu. Lembra de Ageu 1:8, quando diz: subir ao monte, trazei madeira, retificar minha casa, dela me agradarei. Diz o Senhor, aquilo para nós é espiritual hoje, fala do templo que somos nós. Tem muita gente que Deus começou a agir
fazer uma grande obra dentro dele. Essa obra foi barrada, foi parada. Você não está experimentando mais, algumas pessoas, o sobrenatural que Jesus pode fazer. Mas o Senhor fala comigo hoje aqui, que hoje Ele me trouxe para dizer para ti, Ele vai mudar essa história hoje. Jesus não te chamou para ser espectador. Jesus não te chamou para vê-lo agir na vida dos outros. Jesus chamou você para que Ele haja na sua vida. Na sua vida. João no capítulo 1, para defender que Jesus Cristo não é só homem, mas Deus, e Ele vai dar base para isso. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui ele está respondendo também aos gregos, porque os gregos da época, os docetistas, os primeiros docetistas, eram aqueles que não acreditavam que se Jesus Cristo era Deus, Ele teria vindo em carne, porque para eles, carne e espírito são duas coisas inconsistentes. Ser Deus e ser carne não dá. Eles não acreditavam que Jesus Cristo havia encarnado, ou seja, que o Deus Filho havia encarnado. Eles defendiam que o termo docetismo vem de doque, que significa parecer. Eles diziam que Jesus apenas parecia uma figura humana. Quando Jesus estava no alto da cruz, gemendo ali como uma ovelha, quietinha, mas sentindo dor, sentindo angústia, sentindo a lepra da humanidade sobre si, a desgraça da humanidade sobre si, não só daqueles que estavam perambulando nos seus dias, mas daqueles que já estavam mortos e daqueles que ainda viveriam. Jesus Cristo morre por aqueles que foram, por aqueles que são e por aqueles que ainda viveriam, porque já a obra de Jesus alcançou o Antigo Testamento. Aqueles que morreram na esperança, eles foram alcançados também pela obra de Cristo Jesus. Agora entenda, eles diziam que aquela obra que Jesus estava fazendo na cruz, se é que Ele era Deus, de acordo com os docetistas, Ele não poderia estar sofrendo de verdade. O sofrimento dele não foi de verdade. O sofrimento dele foi de mentirinha. O sentimento dele foi uma espécie de atuação. Eles diziam que Jesus estava só atuando como aquele que estava sofrendo. Entretanto, amados irmãos, alguém como Tomé, discípulo de Jesus, também não acreditou muito que Jesus tinha ressuscitado, por exemplo. Quando ele ressuscita, ele vai para Tomé: Tomé, toca aqui na minha mão, meu filho. Veja aqui, o cravo é de verdade. Minha mão foi perfurada de verdade. Toca aqui do lado, meu filho. Eu fui perfurado de verdade. Eu sofri, não foi de mentira, não. Eu sofri de verdade por vocês. Ele estava defendendo não só para os judeus, mas também para os gregos docetistas, porque João vai tomar de empréstimo do mundo grego o termo verbo. O termo verbo era usado no mundo grego. Verbo era aquilo que era a razão, a mente divina. Para os gregos era algo impessoal, uma espécie de energia cósmica, uma espécie de aspecto cósmico. Para os gregos não existia essa história de um verbo encarnado. João vai olhar para esse termo verbo e vai dizer o seguinte: Ele no princípio era verbo, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Sabe o que João estava dizendo? Que antes do tempo e espaço, antes da formação das galáxias, antes da formação das estrelas do universo, antes da formação do planeta Terra, você sabia, meus amados irmãos, que de acordo com o Hubble telescópio, o universo tem pelo menos 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. Cada estrela é um planeta. Ou seja, tudo isso ele está dizendo só foi possível, e só é possível porque Jesus Cristo é o verbo de Deus. E o que é verbo? É aquilo que dá vida. O que é verbo? É aquilo que dá dinâmica, é aquilo que dá razão, motivo para existir. As galáxias só puderam resistir com toda a sua formosura e beleza, porque na palma da mão elas estão, na palma da mão de Jesus Cristo elas estão. Ele é Deus e elas estão na palma da mão dele. E
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele está dizendo, ele é Deus, até aí tudo bem, mas agora ele vai ser paradoxal. Ele vai dizer, ele é Deus, 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele foi gerado nessa terra pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele deixa a sua glória, que ele deixa as suas prerrogativas, ele deixa o direito de usar as suas prerrogativas. Ele diz no grego, kenosis, ele se esvazia, ele deixa e vem à terra, ele deixa a glória e vem do lugar mais negro do universo, que era o planeta Terra, por conta do pecado de Adão, que se alastrou para toda a humanidade. Ele veio à terra, irmãos, e não me pergunte como esse processo pela física se deu, não me pergunte como esse processo pelos efeitos químicos se deram, não me pergunte. Eu sei de uma coisa: Deus tem poder nos céus e na terra e abaixo da terra. Se Jesus Cristo encarnou, foi porque o milagre de Deus aconteceu, a mão de Deus estava presente, foi vontade de Deus. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Eu preciso pregar isso, você precisa pregar isso, você precisa ensinar isso para as pessoas. Você é um testemunho, você é uma testemunha do Senhor, você é uma voz do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que alguns teólogos têm razão quando eles dizem que a doutrina que eu prego deve estar alinhada com a vida, que é a vida que eu vivo. Por isso que teologia tem que desembocar em prática, em comportamento, em vida. Deus não pode ser um conceito teórico na mente do crente. Deus não pode ser um conceito ou uma imagem como aquelas imagens da igreja católica. Não, Jesus Cristo não é isso. Jesus Cristo é Deus, e Ele está presente nesta noite, no meio desta igreja, no meio deste povo. Jesus Cristo não é um conceito dos livros de filosofia ou teologia. Ele é Deus presente com você nesta noite gloriosa. Pois bem, quando nós chegamos no texto que nós lemos, o João, o evangelista, vai agora falar sobre João o Batista. É a dupla de Joãos. João, o evangelista, vai tratar de João o Batista. E ele vai, não numa cronologia como os demais vão fazer, ele vai tratar de João Batista, falando daquele momento em que os fariseus estão presentes na reunião de João Batista. Agora, que coisa curiosa, irmãos. A reunião de João Batista era num lugar tosco, difícil, num deserto, num sol que chega até 50, 60 graus positivos. João está debaixo desse sol, com roupas de pele, parecendo um doido. Porque tem hora que crente tem que ser doido, irmãos. Olha para o irmão que está do lado aí, diga para ele. Tem hora que crente tem que ser doido, diga para ele. Porque para crer em algumas coisas que a Bíblia diz, é só doido de Jesus para crer no que a Bíblia diz. Aleluia, Jesus. Outro dia eu estava lendo um teólogo, e ele tentando limar das escrituras os milagres, tentando explicar a luz da ciência os milagres. E aí ele vai dizer que, por exemplo, o milagre do Mar Vermelho não aconteceu, porque nem mar é um lago, que em um determinado momento do tempo, das estações, ele se seca. E eu lendo isso, e aí alguns irmãos, eu dou aula de teologia lá em São Paulo, me perguntaram, e aí, o que a gente faz agora para resolver esse problema? Porque de fato, há um tempo das estações do ano que se seca o Mar Vermelho. Falei, aí meu irmão, a resposta é linda. O milagre é ainda maior, porque se o mar secou naturalmente e eles passaram a pé enxutos, o milagre maior não está aí, está no fato de que depois Deus mandou água naquele lugar e matou todos os egípcios que estavam tentando matar os servos de Deus. O milagre ainda é maior. Se não tinha água, Jesus mandou água naquele lugar para fazer a vontade dele.
sala gay, foi confrontar um dos nossos irmãos que tem defendido as Escrituras. Não vou entrar no mérito da vida dele, mas tem defendido as Escrituras contra esse comportamento e o acusou de fundamentalista, sem entender o contexto da palavra. Fundamentalista por quê? Porque está defendendo a Bíblia como ela é. Fundamentalista por quê? Porque está defendendo a família cristã. Fundamentalista por quê? Porque está defendendo a liberdade de expressão da igreja. Meus irmãos, se ser fundamentalista é acreditar que Jesus fez milagre e ainda faz milagre, então eu sou fundamentalista. Se ser fundamentalista é acreditar que Jesus batizava com o Espírito Santo e pode nessa noite ainda batizar com o Espírito Santo, então eu sou fundamentalista. Se acreditar que pecado nos dias de Moisés levava o homem para o inferno e ainda leva hoje, então eu sou fundamentalista. Se acreditar que o salário do pecado é morte, então eu sou fundamentalista. Pode me prender, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu creio naquele que é o meu vingador, é o meu redentor, ele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós não acreditamos num evangelho teórico. Light ou diet. Ah, irmão, não prega essa passagem não, que a igreja não vai receber, e depois você vai vender seu DVD. Está repreendido. Se eu depender disso aí então, só Jesus a causa. Eu vou pregar o que está aqui. Porque tanto aquele que pastoreia como aqueles que pregam estão zelando daqueles que foram escolhidos por Jesus. A igreja de Jesus é santa, a igreja de Jesus é separada, a igreja de Jesus foi ungida por Jesus, a igreja de Jesus não anda como o mundo anda, não pensa como o mundo pensa. Sabe por que João estava lá no deserto? Porque as sinagogas não aceitaram a João. Sabe por que João estava no deserto? Porque as praças públicas de Jerusalém escorraçaram João. Deixa eu lhe dizer, você tem que pregar a verdade. Não importa se vão negar, se vão te expulsar lá de onde você estiver pregando, não importa, porque é aquele que te chamou, é aquele que te vocacionou, e aquele que te vocacionou é aquele que vai te sustentar, é aquele que vai segurar as suas mãos. Mas João Batista cortando a cabeça dele, meu irmão. É melhor perder a cabeça por amor a Cristo do que perder a alma para o inferno. João não tinha Facebook, e nada contra quem tem. João não tinha Twitter. João não tinha nenhuma mídia a seu favor. E se existisse, não estaria a favor de João. Porque João era pedra de tropeço para os religiosos de Jerusalém, para os mandatários de Jerusalém. João estava no deserto. Como é que aquela multidão chegou até João? O Espírito Santo começou a soprar no ouvido das pessoas, dizendo: o Evangelho chegou, a redenção de pecados chegou. Aquele que está anunciando o caminho do Salvador está lá. Vai lá para o deserto. Era o Espírito Santo que ia soprando. Aí um ia falando para o outro: olha, tem um negócio acontecendo em Jerusalém. Aliás, tem um negócio acontecendo lá no deserto. Mas no deserto é? Não, mas tem certeza? Será que não é lá na sinagoga de Gamaliel? Não. Será que não é na sinagoga de Hilel, de Aquibá, que tem, sabe, os grandes doutorados de Jerusalém? Não, é lá no deserto. Então lá no deserto
Não importa se é no vale ou no deserto, se é Deus falando, a multidão que tem sede de justiça vai afluir para lá. Nessa noite quem está falando aqui não é o pregador Adriano, quem está falando é Jesus. Você está ouvindo a palavra que vem do coração de Deus, e ela vai transformar alguma coisa na sua história hoje, alguma coisa na sua vida hoje, alguma coisa essa palavra vai fazer. Por quê? Porque ela não vai voltar vazia. Se ela vem de Deus, ela não vai voltar vazia. Aleluia, Jesus. Quem tu és? Sempre foi assim. Nós estamos nos dias da pós-modernidade, e o que manda é o sistema capitalista. E a pergunta é sempre assim: quem é aquele? Quem tu és? E normalmente quem tu és é aqui, ó. Quem tu és? Tá chegando um camarada novo aí. Quem é ele? Quem está se estacionando lá fora? Vai dar uma olhada, tem que saber quem é. Pela palavra de João, imaginavam que ele fosse de fato uma estrela, alguém que poderia ser comprado. Diga que Jesus está falando aí, meu irmão, diga para ele. Diga, olha para ele que Jesus está falando. Diga para ele. Os obreiros disseram também aqui, disseram os obreiros de Deus. Diga para o obreiro que está do lado aí. Aleluia. A chave de João era mais um. Que as questões da terra comprariam-no. Certo dia, Billy Graham foi questionado porque nunca quis concorrer à presidência da República. Nada contra quem concorre, ou quem quiser concorrer, mas foi perguntado para ele: e se eu tiver de prestar atenção no testemunho de alguém, eu vou prestar atenção no testemunho de Billy Graham, alguém que renunciou muita coisa para o Evangelho, ganhou mais de 3 milhões de almas para Jesus. Os cursos de Billy Graham eram dados de graça para os novos convertidos. Eu tenho que dar crédito a um homem desse. Perguntaram para Billy Graham por que ele nunca havia se candidatado à presidência da República. Ele disse: porque no posto que Jesus me colocou, eu não posso descer um degrau. Eu estou no maior posto que um cristão pode alcançar sobre a face da terra. Eu sou arauto do rei, eu sou arauto de Jesus. Eu não posso ser diminuído. Você está num posto que ninguém pode roubar de você, a menos que você deixe. Entenda, você é alto, você não pode se vender, você não pode vender o posto que Jesus deu para você. Não pode. Meus companheiros, nós não podemos vender o posto que Jesus nos deu. Primeiro, porque é maior honra. Segundo, porque depois daremos conta. Nós daremos conta. Quem tu és? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Tem muita gente querendo ser o Cristo hoje, irmãos. Já existe no Brasil os que parecem as quartas pessoas da Trindade. Verdade. É. Porque antigamente era uma honra ser pastor, hoje não é mais. Ser pastor caiu de moda, é fraquinho. O negócio agora é de bispo para cima. É bispo, apóstolo. Já existe agora o pai dos apóstolos. O cara não se contentou em ser apóstolo, ele é pai dos apóstolos agora. Verdade? Já existe. Daqui a pouco é semideus. Aí o ignorante não é a Bíblia, o ignorante não estuda. Desculpe a expressão, tem que chamar uma pessoa dessa de ignorante, só pode ser, ou doente mental, porque não tem explicação. Não estuda a Bíblia, e ele não sabe que é bispo,
tu és o profeta? Ele disse: não, não sou o profeta. Por que ele disse que não é o profeta? Porque em Deuteronômio capítulo 18, Moisés profetiza a vida de um profeta que seria semelhante a ele. Ele disse: eu também não sou esse profeta. Ah, tu és então Elias, né? Porque o povo acreditava, de acordo com a profecia de Malaquias capítulo 5, que Elias iria voltar. Até que Elias voltar não teria um problema, irmãos, porque Elias não morreu, tá certo? Elias, ele foi arrebatado, ele foi levado. Agora Elias vir na forma de João Batista, isso é espiritismo, isso é bruxaria, isso é macumbaria. E ele, com um espanto, diz: não, esqueça esse assunto, eu não sou Elias, para essa história. Então quem tu és? Diga quem você é. A gente tem que dar informação, tem gente curiosa lá dos grandes para saber quem você é. Diga para esses cabra-bestas que eu sou apenas a voz que clama no deserto, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, endireitai, aplanai o caminho do Senhor. Quem tu és, João? Então eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. Você não precisa ser Messias, você não precisa ser Elias, você não precisa ser profeta. Mas se você for uma voz, Jesus vai usar a sua voz. Se você for apenas uma voz, Jesus vai usar a sua voz. Se você for apenas uma voz, Jesus vai usar a sua voz. Jesus vai usar a sua voz. Jesus está nos chamando no século 21, não para ser uma voz igual às vozes que estão por aí. Nós somos a voz do contraste, nós somos a voz da diferença, nós somos a voz do paradoxo, nós somos a voz da moral de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Nós somos porta-vozes do Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele manda e nós obedecemos. E aí, depois de dizer que ele é apenas uma voz, eu sei que as horas já foram, eu vou indo me concluindo aqui. Depois de dizer que ele é apenas uma voz, ele vai falar agora daquele que ele estava introduzindo o caminho. Ele vai falar agora de Jesus, o Messias. Amém. Só que entenda uma coisa, irmão, se você presta atenção no texto que nós lemos, ele diz que ele também, como aqueles homens, não conhecia. Ele também não conhecia. Aí você pensa cá comigo, é complicado. Por quê? Porque quem era João Batista? Era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Como é que ele não sabia que ele era o Messias? Aleluia, Jesus. Sendo ele primo de Jesus? A resposta é simples, irmão. João brincou com Jesus. João fez traquinagem como qualquer criança com Jesus lá na infância. Ele conhecia Jesus como homem, como primo carnal. Mas quando Jesus Cristo é levantado por Deus no seu ministério, Deus vai revelar para ele que ele não é só um homem, ele é Deus encarnado na face da terra. Ele vai receber uma revelação. Nós vamos chegar lá, já estou concluindo. Olha só, ele vai dizer no versículo 27, sem saber que estava falando do seu primo: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu quero que você, se tiver caneta, anote. Deus me deu uma revelação nesse texto, eu quero que você não esqueça nunca mais. Nunca mais. Quando João está falando para eles que Jesus tem sandálias atadas, amarradas nos pés ou aos pés, os fariseus, que eram estudiosos profundos da lei, deveriam ter identificado o que João estava dizendo. Há 2 questões que João está colocando aqui. Primeiro, ele está dizendo que ele é menor do que um escravo, porque quem tirava as alpacas ou sandálias dos pés dos
senhores, quando chegavam em suas casas, eram os escravos que tiravam as alpacas para lavar com água por conta da poeira da Palestina. Ele está dizendo: eu sou menor do que um escravo. Eu sou o menor de todos. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. A humildade nos dias de Jesus era vista por Roma como uma fraqueza, como uma doença, como uma fragilidade. A humildade, o termo humildade não fazia sentido para aquela época. Jesus deu um novo sentido e um novo significado para o termo humildade. Jesus está chamando aqui, olha aqui para mim, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está chamando a sua igreja para o caminho da humildade. Tem um livro de Ender Moller chamado Humildade e a Beleza da Santidade. E naquele livro ele vai dizer que a maior desgraça da igreja, a maior lepra da igreja, é a santidade disfarçada de humildade. Que santidade é essa? É a santidade do orgulho. Aleluia. Eu falo mais em línguas do que você, minha irmã. Eu sou mais santo que você, está entendendo? Meu irmão, eu trabalhei, eu suei, o que é meu é meu. Sai da minha frente. Não divido nem com quem estiver morrendo, que é meu. Ah, se Jesus pegar você, rapaz, cuidado. Cuidado com essa história de que é meu, porque aqui ninguém é dono de nada. Se Jesus não der, ninguém tem nada. Se Jesus falar acabou, acabou. Se Jesus falar tirei, tirei. Racandara chura mandura bacana. Continue. Glória a Deus. A segunda coisa que João está falando, ele está citando Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10. Anotou para você? Estou concluindo aqui. Versículos de 5 a 10. Lá, Moisés está falando sobre a lei do levirato. E na lei do levirato, diz o seguinte: que quando o irmão morava com o outro, e se porventura aquele irmão viesse a morrer sem ter um filho, ou sem ter gerado um filho, ele tinha que desposar a cunhada. Isso se aplicava naquela época, tá, meus irmãos? Isso aqui não se aplica mais hoje, viu? Não se aplica mais hoje, pelo amor de Deus. Não é verdade, porque tem uns camaradas aí que acham que pode ter 2, 3 mulheres. Isso é coisa do capeta, irmão. Isso não se aplica, não. Paulo diz que é uma só mulher para um só homem, acabou. Deus, quando fez, é um homem para uma mulher para um homem, acabou. Ponto final. Quando ele está lá no Pentateuco, falando sobre a lei do levirato, diz que tinha que assumir a cunhada. Por quê? Porque tinha que se gerar um filho. Qual o propósito? Primeiro, o nome não fosse apagado de Israel. Se não fosse gerado um filho, o nome daquele homem morto, falecido, que morreu, perderia o nome de Israel. A família dele seria extinguida. Segundo, a viúva só teria direito ao inventário se tivesse um filho, porque só o filho tem direito de manipular os bens do falecido. Então a ideia da lei era dar suporte, era dar base para as mulheres viúvas da época. E aí, quando aquele homem não aceitava desposar a cunhada, sabe o que acontecia? Ela podia pegar aquele homem, levar ele em praça pública diante dos anciões, cuspia no rosto dele e depois tirava as sandálias dos seus pés. E a partir daquele momento ele seria conhecido um homem que não tem sandálias. A família dele seria conhecida como a família que não tem sandálias nos pés. Você não entendeu ainda? O teu Jesus tem sandálias nos pés. O teu Jesus tem sandália nos pés. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele é responsável por você. Ele é responsável por você. Ele é responsável por sua vida. Sabe por quê? Porque o teu Jesus tem sandália nos pés. O teu Jesus, ele é responsável por você.
gente prefere confiar nos profetas que andam se levantando por aí, que de profeta não tem nada, e já perdeu o caminho da intimidade com Jesus. Quem é responsável por você é Jesus, mas está doendo, é Jesus que é responsável. Está machucando, mas é Jesus que é responsável. O deserto está grande, é Jesus quem é responsável. O vale está profundo, é Jesus quem é responsável. E Jesus me trouxe aqui para dizer: Ele foi à cruz por você, porque Ele é responsável. Ele ressuscitou o terceiro dia por você, porque Ele é responsável. Ele está à destra de Deus Pai, olhando para você, para a sua igreja, porque Ele tem sandália nos pés. Entre nisso, levanta sua mão nesta noite. Levanta sua mão em nome de Jesus Cristo. Fique de pé, eu quero orar com você nesta hora. Você vai passar a testemunhar a partir de hoje que Jesus tem responsabilidade. Ele cumpriu toda a lei, você não podia cumprir. Ele cumpriu no seu lugar. Ele levou sua dor, a sua maldição, o seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E como Ele tem sandálias nos pés, como Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro lá de Êxodo capítulo 12, o Cordeiro Pascal. O sangue daquele Cordeiro estava aspergido à porta, de maneira que o espírito da morte não podia mais destruir os filhos dos hebreus. O sangue de Jesus está nos umbrais da sua vida, nos umbrais da sua vida, da sua história. É o sangue de Jesus que te protege do espírito maligno que quer me destruir, que quer me punir, que quer me derrubar. Jesus Cristo derramou o sangue dele por você. Ele é o Cordeiro de Hebreus 9:28, que ofereceu o sacrifício perfeito e abriu as cortinas dos santos, e agora você tem acesso ao Pai, porque o sangue do Cordeiro te deu acesso. Ele tem sandálias nos pés. Porque João batizava com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. João batizava por fora, mas Jesus batiza por dentro. João oferecia vestes novas por fora, mas Jesus oferece regeneração da alma, regeneração do espírito, regeneração interna. Quem recebe esta palavra, levante essa mão santa nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus é derramado nesta noite sobre esta igreja, sobre este
seus olhos, para você receber glorificando, para você receber sendo renovado e fortalecido, para você sair diferente aqui como nunca fostes antes. Você vai sair a partir de hoje dessa forma, porque quem faz é Jesus, quem opera é Jesus. Escute, estava orando por vocês, quando a voz do Senhor ecoou dentro de mim e disse: meu filho, diga para a igreja